Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Byron Emiliano, coach para concursos, e dessa vez vou mostrar um planejamento para o concurso do Senado Federal. É isso aí, pessoal. Já saiu o projeto de lei orçamentária prevendo 40 vagas para o Senado. Provavelmente esse edital deve sair em 2021, tá? Então dá uma olhadinha no projeto básico. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para ver se tem a área que você quer fazer, beleza? E esse planejamento que eu montei para o meu aluno, que chama Daniel, que vai fazer para o cargo de Engenharia de Segurança do Trabalho, beleza? Então, veja o vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou queira também que eu monte o seu planejamento, passa a mandar um direct e manda uma mensagem, beleza? Então é isso aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, tamo junto, é nóis! Então vamos lá, de onde a gente vai coletar informações, para a gente se planejar para esse concurso do Senado. Então o Senado, eles prepararam aí um site, tá vendo, senado.gov.br, específico para esse concurso. Então aqui no site do concurso do Senado você tem aqui concursos anteriores, as autorizações, chamamento para seleção, enfim. E tem várias outras legislações aqui, ó. Constituição, regimento comum, regimento interno, a 8666, a parte de licitações aqui, ó, também a lei de servidores públicos, enfim. Então, daqui a gente tem várias informações, a gente consegue acompanhar, tá, como é que funciona. Então, a partir do projeto básico do concurso, a gente tem aí que vão ser 40 vagas, e a gente está focando aqui nessa vaga de engenharia do trabalho. Então nós vamos ter uma vaga, o cargo é de analista legislativo, que a gente tem aqui a remuneraçãozinha de R$ 25.897, então tá bem tranquilo, o valor da inscrição vai ser mais ou menos 1% disso daí, tá? E vamos para a parte que interessa, que é o que vai cair na prova, quantas questões tem, enfim. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, as provas objetivas. Então a prova objetiva vai conter mais ou menos 200 questões, certo e errado, muito provavelmente padrão CESP, é uma das grandes bancas aí que a gente ouviu falar que deve ser ela. E aqui para o cargo de analista legislativo, então a gente vai ter essas disciplinas: inglês, português, raciocínio lógico, noções de direito constitucional, administrativo, autoridades e o conhecimento específico na área de atuação. Beleza? Além disso, a gente vai ter que na prova discursiva 2 questões teórico-práticas, um estudo de caso, e mais um texto dissertativo, tá? Então, basicamente, é para isso que a gente vai se planejar. Não tem mais informações aqui assim relevantes que a gente possa aproveitar. Então, a partir daí, o que a gente fez? A partir daí, a gente fez aqui um levantamento aí, de dados de editais CESP, tanto o concurso do Senado quanto da Câmara e também alguns outros mais recentes, para que a gente identificasse aquilo que é cobrado aí das principais bancas, dos principais concursos dessa área. Então, aqui a gente chegou à conclusão que noção de direito constitucional seriam esses tópicos aqui, noções de direito administrativo, esses daqui, língua inglesa, atualidades, raciocínio lógico e a parte de engenharia de segurança do trabalho, tá bom? Então, isso aqui foi construído realmente através de um levantamento histórico aí e uma composição de vários editais, tá? Dentro da parte de engenharia de segurança do trabalho, esse trabalho que a gente fez em conjunto aí, foi pegando algumas provas aí de Assembleias Legislativas e a própria Câmara dos Deputados para saber o que mais caiu aí, ó, em termos de número de questões, para cada uma dessas provas, para a gente saber onde a gente deve focar primeiro. Beleza? Então é isso daí. Pulando essa parte, o que a gente vai fazer agora? Então nós temos essas disciplinas, nós temos aqui português, atualidades, inglês, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico e engenharia de segurança do trabalho. A primeira coisa que a gente tem que saber é mais ou menos assim, qual o grau de importância de cada uma dessas matérias. É óbvio que a gente não consegue acertar 100%, mas assim, das 200 questões, historicamente falando, português sempre tem entre 20 e 25,
A específica aqui, né, vai dar aqui quase que 2/3 aqui da prova, né, 120 questões de 200. Então, normalmente é assim mesmo. Quando tem 120 itens, a parte específica tem 70 e a básica tem 50. Então, aqui para 200 itens é como se a gente tivesse aqui 120 questões de segurança do trabalho, tá? Aí, coloquei aqui português 25, inglês 15 e as demais 10, né, considerando que realmente não dá para ter certeza, tá bom? Então, a gente pegou a quantidade de tópicos aqui que a gente tem em cada uma dessas disciplinas e aqui a gente vê um grau de importância delas, né? Então, obviamente, dá para ver aqui que 90% é realmente a parte de engenharia de segurança do trabalho. E as demais aqui, né, cada um com baixa importância, depois vem português. Beleza? Então, isso aqui é pelo menos para a gente se balizar e se organizar, não que a gente vai deixar de estudar isso aqui tudo, não, óbvio, né? Então, baseado nisso daqui, tá? Aqui a gente pode até variar o nível do aluno, de repente o cara é muito bom, muito ruim, uma dessa que outra, a gente também muda o grau de importância de cada uma delas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você seja, pô, o cara é violento aqui nessa área aqui, se eu coloco aqui já meio aqui, ele já diminui para cá e aumenta das outras, beleza? Então, considerando isso, a gente teria uma carga desejada de estudo para alguém que estudaria 26 horas semanais, tá? E efetivamente a carga alocada que é a que a gente vai praticar, beleza? Então, para efeito de planejamento, né, como que funcionaria? Se a gente fosse pegar aqui, né, quantidade de tópicos e a carga horária que a gente vai estar alocando aqui para cada um deles, a gente vai chegar aqui, né, numa quantidade de horas por tópico e a quantidade total de semanas aqui estudado, né? Por conta da quantidade de tópicos ser muito grande, né, o que a gente planejou? Mais ou menos um estudo a longo prazo de 6 meses. Então a gente tem aqui, né, se a gente fosse estudar mais ou menos uma média de 4 horas por tópico, e a gente tem 147 tópicos, né, a gente precisaria de 588 horas líquidas, estudando 26 horas líquidas por semana, a gente precisaria de 23 a 24 semanas aí, que seria mais ou menos uns 6 meses, tá bom? E se a gente colocasse uma meta de questões aí, de 10 mil questões para a gente fazer, gastando aí entre 3 e 4 minutos por questão, né, líquidos, a gente precisaria aqui de 667 horas, seria mais ou menos 6 meses aqui, é óbvio que os dados estão arredondados, tá? Então, ao total mesmo, se fosse separar a teoria de questões, seria mais ou menos um ano, 12 meses de estudo. É óbvio que a gente vai fazer tanto teoria quanto questões ao mesmo tempo, tá? E isso aqui são dados estimados, né? São estimativa. Então, quanto antes a gente terminar isso, melhor, mas dá para saber que é um edital aí para estudo a médio e longo prazo, né? E por enquanto ainda realmente não saiu a prova, então tá tranquilo. Tá? Por que é importante que você compreenda todo esse planejamento? Porque na hora que você estiver estudando, você tem que entender, né, o porquê que está demorando, quanto tempo você tem para estudar cada tópico, como é que funciona, e a gente vai medindo isso aí ao longo do tempo, beleza? Então, da mesma forma aqui, ó, vamos pegar aqui como exemplo aqui, por exemplo, se você estudasse 2 horas por tópico de engenharia de segurança do trabalho, né, você tem 96 tópicos, estudando uma carga horária de 8 horas por semana, você demoraria 24 semanas. Então, baseado nisso daqui, a gente vai distribuir as demais disciplinas, tá bom? Então, como é que ficou aqui? Ficou a grade horária, então, né, para uma pessoa aí que trabalha de manhã, que é o seu caso, trabalha de manhã e de tarde, faz uma academia de manhã, tá? Você vai sempre estudar à noite, tentar estudar de 3 a 4 horas líquidas, obviamente, sempre de 2 disciplinas, beleza? Como é que funciona? Sempre na segunda-feira você vai chegar, vai organizar a sua semana, beleza e tal, né? E já vai começar. Então, 2 horas de português. Poxa, é só teoria? É só exercício? É o quê? Não, a gente vai sempre, né, estudar teoria, exercício, teoria, exercício, teoria, exercício. Eu sempre estudava assim, se era 2 horas, eu tentava pegar 1 hora de teoria, 1 outra hora de exercício. Isso vai depender do tópico que você está estudando. Tópicos que você já conhece, que você sabe bem, de repente você faz só a revisão e já vai direto para os exercícios. Tópico que você tem mais dificuldades, pô, vai focar um pouco mais forte em teoria, de repente você pega a segunda inteira de teoria aqui, e na quarta foca em questões, beleza? E assim por diante, tá? Então sempre no dia seguinte você vai começar o dia fazendo uma revisão do dia anterior, tá bom? Aquela revisão diária
ativa, que eu já te expliquei na videoconferência, beleza? Revisão diária ativa. Isso aqui vai servir para todos os dias. Então, antes de começar a estudar o inglês e o raciocínio lógico, você vai pegar aqui e revisar o que você estudou em português e aqui o que você estudou em engenharia de segurança do trabalho. E assim por diante, não. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Já no domingo é uma revisão semanal que você vai verificar todo o conteúdo que você viu na semana toda. Beleza? Então, ó, português nós temos 6 horas aula, segunda, quarta e sexta. Engenharia de segurança do trabalho, segunda, quarta, sexta e sábado. Direito administrativo, sempre que dessas matérias mais simples é a que tem mais tópicos. Então, coloquei aqui 2 dias, no caso quinta e sábado. As demais, mais simplesinha, atualidade, inglês, raciocínio lógico e direito constitucional, só 2 horinhas por semana, por enquanto. Beleza? Então é isso aí. Basicamente, o sábado de tarde você vai gastar para fazer discursivas. E aqui é interessante que eu coloquei discursiva e atualidade, justamente porque você vai ter mais ou menos aqui 3 horas para discursiva e 2 horas para atualidade. Isso aqui não precisa ser seguido 100% à risca e tal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque assim, você vai fazer questões discursivas de engenharia de segurança do trabalho e ao estudar a atualidade você vai elaborar um texto dissertativo aí de algum tema atual, alguma coisa assim, conforme está previsto lá no projeto básico do concurso, beleza? Então, basicamente é isso. Ah, mas e aí, o que eu vou estudar? Aí a gente vem para a parte do edital verticalizado. Então, você vai olhar qual matéria você vai estudar no mapa, vai vir para cá. Tá? Aqui consiste em todo o planejamento, tem todas as disciplinas aqui, tá bom? Então vamos expandir aqui. Então você vai começar a estudar aqui no dia 7/12/2020, vamos estar 24 semanas, vai ser mais ou menos até 24 de maio, beleza? E aqui a planilha sempre vai te falar se você está em dia, se você está atrasado e a porcentagem estudada do edital. Tá? Aqui eu já deixei aqui algumas coisas marcadas só a título de exemplo. Tá? Depois quando você receber a planilha você apaga direitinho. Então se for lá, chegou na primeira semana, semana 1, vou estudar o quê? Vou estudar regência verbal e nominal. Você pode seguir a sequência lógica aqui, a sequência do edital. Você pode seguir a sequência que está no seu material, um PDF, um vídeo aula, alguma coisa que você comprou. Você pode seguir uma gramática, enfim. O interessante é o quê? Estudar todos os tópicos. A gente tem que estudar eles, independente da ordem, tá bom? Quando a gente não tem tempo, poxa, tá com o edital, tá com a prova marcada, é tanto, aí a gente começa a priorizar. Vou estudar então isso aqui que mais cai, isso aqui, crase e para todas as disciplinas. Só que nesse caso não, nesse caso a gente vai estudar todos os tópicos mesmo, tentar cobrir todo o edital. Então, por exemplo, semana 1 você foi lá, estudou, qual que foi a fonte? Estudei para gramática XYZ. Quantas páginas tinha? Tinha 10. Estudei as 10, beleza. Foi lá, fez 20 exercícios, acertou 12, beleza. Quanto tempo você demora para fazer a revisão desse tópico específico baseada nas suas anotações, ou no que você marcou no PDF, ou nos seus resumos, ou nos seus mapas mentais? Demora uns 6 minutos, beleza. Mas eventualmente, aí beleza, terminou os tópicos essa semana, você foi para a semana 2, você foi para outro tópico. Poxa, mas eu tenho que estudar um tópico por dia, um tópico por semana, como é que eu vou fazer isso? Olha só, você tem 17 tópicos e você vai estudar 24 semanas, quer dizer que vai sobrar semanas. Então você não precisa apressar, tá? Você vai estudar aqui 3 dias de português, você pode ficar 3 dias aqui, tranquilamente, tá? Estuda bem a teoria, faça exercício, revisa a teoria, faça exercício, não precisa correr, tá? Até porque a gente tem essa meta de questões aqui, que é uma meta de 10.000 questões, então tem que fazer muitas questões, tá bom? Vamos lá. Então, só para a gente ter uma noção, dias, mais ou menos dias de estudo, 168 dias. Só para a gente ter uma ideia, vamos colocar aqui 10.000 por 168. Então, é como se fosse 60 questões por dia. Questões por dia, tá? E por que fica difícil? Fazer 60 questões por dia, porque se você fizer só questão, beleza, você está demorando aqui 4 minutos por questão, então você vai demorar aqui horas por dia. Só de resolução de questão, então você vai demorar isso aqui, quantas questões, vezes 4, sobre 60, vai dar 4 horas por dia. Então assim, se você fizer só questões por dia, você precisaria de 4 horas. E no caso,
né? Vai ter que fazer tanto questões quanto teoria. Então, só para ver que realmente essa meta, para fazer tudo dentro dos 6 meses, dentro das 24 semanas, vai ser difícil, tá? Mas de repente você consegue fechar toda a parte teórica, 100%, resolvendo aqui, de repente, 5.000 questões, 4.000 questões, e depois a gente faz um ciclo só de questão e revisão, beleza? Então, isso aqui só para a gente ter como base aí, de exemplo, beleza? Aí, eventualmente, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer de você precisar de estudar um tópico mais de uma semana. Poxa, porque a semana você estudou pouco, teve uma correria e tal, teve que trabalhar, teve que não sei o quê, ou então essa semana esse tópico é muito denso mesmo, isso acontece. Então você estudou a semana 3 e a 4, por exemplo. Você estudou aqui, sei lá, pelo livro QQQ, e aí, pô, tinha 50 páginas. Isso vai acontecer muito para legislação. Por exemplo, o regimento interno lá do Senado. Você vai ter que demorar semanas para ler ele inteiro. Então vamos supor que na semana 3, quando você marcou aqui só 3, aí você tinha estudado, sei lá, só 20 e não fez exercício, aí na semana 4 você foi estudou as demais 30 páginas e ainda fez exercício. Só fez 10, acertou os 10. Tá? Quanto tempo você demora para revisar? É um tópico grande, eu demoro aqui 23 minutos para revisar. O que é interessante? Ao final a gente vai saber o total de minutos líquidos que você demora para revisar cada uma dessas matérias, cada um dos tópicos, beleza? E assim por diante. No caso de atualidades e língua inglesa, vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui você vai estudar todas as semanas. Tá? Você não vai chegar assim, beleza, estudei 100% de inglês. Não vai ter isso. Você vai fazer o quê? Toda semana você vai pegar e resolver uma prova de inglês. Né? Considerando que você é uma pessoa que tem um nível avançado de inglês. A pessoa tem um nível básico, beleza, vai ver várias videoaulas, vai ver vários PDFs, mas considerando alguém que sabe bem inglês, você só vai resolver 24 provas. Então, a gente vai marcar, semana 1 vai ser 1 de 24, semana 2, 2 de 24, semana 3, 3 de 24, tá? E aí, por que eu falo isso? Porque, já estudei toda a teoria, você vai marcar aqui 24 de 24, a porcentagem lá do digital não vai ser fidedigna, não vai ser real, tá bom? E aqui, você só vai acumulando as questões. Pô, na semana 1 fiz uma prova que tinha 10 questões. Acertei 8. Né? Enfim, eu tinha 10 questões de interpretação de texto, vamos supor, e 10 de gramática. E aqui eu acertei 7. Aí na semana 2, fiz mais outra. Tinha 10. Agora fui para 20. Dessa vez eu acertei todas. Pronto, foi 20, 18. E não fiz nenhuma de gramática. Enfim, e aí por diante, tá? Essa parte de revisão aqui, se você quiser anotar quanto tempo você demora para revisar aí, alguma anotação que você tem, pode colocar também, beleza? Então, basicamente é isso. E atualidades é a mesma coisa. Aqui a gente vai estudar toda semana, vai estudar um pouquinho de atualidades, porque aqui tem aqui, elementos política internacional, brasileira, cultura, enfim. Essa é uma matéria muito difícil de acertar no alvo, que pode cair ou não, tá? E aqui, para as demais matérias, vai seguir o mesmo padrão, beleza? Então, aqui tem tudão. O que eu acrescentei aqui, que é importante, né? A 8666, regimento interno e regimento comum. Essas matérias aqui são matérias bem pesadas e puxadas, e a gente tem que começar o quanto antes. Então, essa com certeza vai demorar semanas e semanas e semanas, tá? Para a gente estudar, porque são muito grandes, o regimento interno e o regimento comum. E é isso, tá? Então a gente vai planejando. Depois disso a gente tem o controle, tá? Que seria das revisões que a gente vai fazer, o tempo gasto para cada revisão e a porcentagem que você estudou do edital, e também o controle de horas, tá? Então você vai marcar aqui. Então, bom, você tem 3 horas para fazer discursivo por semana. Vamos supor que na semana 1 você gastou 2 horas, tá? Português, a gente planejado 6 horas, você foi estudou 5. Atualidades tinha 2 horas, você foi estudou 1. O inglês você tinha 2 horas, só que você acabou demorando 3 horas para fazer. Direito administrativo você estudou as 2. Na verdade é 4 aqui. Raciocínio lógico você foi estudou só 1. Engenharia você foi estudou 10. Foi 28 horas, beleza. Sua meta era 26 horas por semana, né? Ficou excelente, tá? E a gente vai acompanhando isso aqui ao longo do tempo. Além disso, aqui a gente vai controlar justamente ao longo da semana. Você tem uma meta semanal de porcentagem do edital estudado. Vamos supor que na semana 1 você chegou aqui a 5%,
na outra você chegou a 9, enfim, depois você chegou a 10, aí você deu uma acelerada, chegou a 20, tá? A gente vai verificando aqui sua evolução ao longo do tempo. A cada 20% do edital a gente vai parar tudo e fazer uma grande revisão, tá? E aí mais para frente eu te passo todas as orientações de como é que a gente vai fazer essas revisões e a revisão final, beleza? Além disso, o que a gente vai controlar? A gente vai controlar todas as discursivas que você for fazer, tá? Então, cada final de semana você vai fazer discursiva, tanto questões técnicas quanto texto dissertativo mesmo, e provas, né? As provas aqui eu já separei para você, as provas que você vai resolver. Toda vez que você resolver uma prova, você vai colocar aqui 100%, 100%, 100%. Isso quer dizer que você resolveu a prova, tá? Vai ter a média geral aqui. Então aqui basicamente, vamos supor, pegou a prova da SLU lá do DF, tinha 25 questões, normal, né? Pô, acertei 20 e tal. Aí você vai marcar aqui e vai resolver, né? Tudão aqui. Lembrando que até essas questões aqui, elas estão consideradas para aquela meta de 10 mil, tá? Então, se você der uma olhada aqui nessa parte de progresso, então vai ter aqui, essa parte você não vai preencher nada, ela é só um extrato, um resumo. Então, a gente vai ter o progresso da matéria estudada e o progresso das questões. Então, por exemplo, aqui, né, você tem 10 mil questões para resolver, você resolveu aqui quase 2%. Isso aqui já considera tudo ali que eu já te mostrei, tá? Das discursivas 24, simulado prova 24 também, à medida que você for preenchendo, vai aparecendo aqui, beleza? Para a gente verificar as suas metas. Então é o seguinte, por exemplo, essas provas aqui, elas às vezes já vieram com discursivas, outras não, enfim. E aí você vai precisar fazer esse levantamento, né, das discursivas para jogar aqui, tá? À medida que você for resolvendo essas provas. Se elas vierem, beleza, se não vier, você vai ter que procurar de outra fonte. Aqui tem um link já, tá, com 249 provas, né? Cadê o link? Tá aqui. As provas aí de analista legislativo de engenharia de segurança do trabalho. Então, além dessas que eu separei aí, a gente tem mais essas outras provas. E aqui tá um monte de prova. Não sei que abriu o e-mail aqui, tá doido? Enfim, era para ter aberto. Bom, o link eu acho que deu pau, mas depois eu vou acertar esse link aqui. Realmente deu pau. Beleza. Então, o ideal é que toda vez que for fazer uma prova, né, faça pelo menos 120 aí questões. No caso, como o projeto básico colocou 200, então o ideal é que faça 200, né? Beleza? É óbvio que nem todas vai ter 200, cada uma vai ter um tanto aqui, mas isso aqui é pelo menos para ter em mente isso aqui, beleza? Nessa aba aqui de erros, a gente tem a questão que eu gosto sempre de mencionar assim, ó. Às vezes tem uma matéria ou outra que você tem um assunto que você está com mais dificuldade, você vai descrever o erro aqui, para de vez em quando você revisar uma vez, 2, 3, 4 vezes, coisas simples do dia a dia que você, né, quer anotar. Tá? Lembretes, estudar tal, fazer questão disso ou aquilo, enfim, isso aqui você pode anotar em qualquer lugar, mas eu gostava sempre de, na época que eu estava estudando, de em um lugar só, no caso dessa planilha, eu ter tudo, né, ter tudo que eu preciso para lembrar e para fazer. Tá? Aqui as regras do edital, resumo, né? Assim que sair o edital direitinho, ler com calma e passar para cá. Aqui o raio-x baseado na conversa que a gente teve, né, da videoconferência. E aqui, conforme eu já te mostrei, os dados que a gente levantou e aqui as questões, né, que mais caíram por tópico nas últimas provas. Beleza? Então é isso. No mais, qualquer dúvida ao longo do período eu vou acompanhando e a gente vai estudando junto aí, tá bom? Se você que está aí vendo esse vídeo, gostou, quiser também que eu monte o seu planejamento para o concurso do Senado, para qualquer outro cargo, seja contador, enfermeiro, enfim, qualquer um dos cargos que a gente tem lá no projeto básico, basta me mandar um e-mail ou um direct, tá bom? No Instagram. E é isso aí, pessoal. Curta o vídeo. Deixa um like, deixa um comentário. Grande abraço para todo mundo aí, tamo junto.